Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com Falando Nisso de hoje. E a pergunta da querida Jaciane Rangel, uma das nossas espectadoras mais frequentes, com várias perguntas e colocações que a gente agradece muito. E hoje ela vem com essa. Oi, querido professor Christian Duncan. Primeiramente, muito obrigado por tuas ricas e majestosas transmissões aqui no Falando Nisso. Por favor, você poderia falar sobre o desejo e o amor em Sartre, articulando com o desejo e o amor em Lacan? Desde já, um afetuoso abraço. Muito amiga, hein? Muito amiga, Jaciane. É uma pergunta cabeluda. Uma pergunta que vai opor, então, dois monstros do pensamento francês do pós-guerra, Jean-Paul Sartre e Jacques Lacan, num tema não menos espinhoso, que é o amor. Em Estágio do Espelho, Lacan declara o seu programa, dizendo situar-se numa tradição inteiramente oposta àquela do cartesianismo. Essa é uma declaração de guerra contra Sartre, né, contra a fenomenologia e o existencialismo, que, trocando em miúdos, a gente vai encontrar que a oposição não é tão simples, né, não é tão direta quanto Lacan quer fazer supor. Né? Há um diálogo entranhado entre esses dois pensadores. A gente está aguardando o trabalho do Ronaldo Manzi, que fez um pós-doutorando, que fez um trabalho minucioso sobre a presença da fenomenologia na obra do Lacan, de ponta a ponta, onde, enfim, vai aparecer, esperamos, uma solução ou uma resposta melhor para essa sua pergunta. Mas, em termos gerais, a gente pode dizer que o amor para Sartre é um impasse. É um impasse porque ele vai implicar o desejo de ser amado. E esse desejo de ser amado corresponde a um desejo de demitir-se da sua liberdade e colocar-se como objeto, como coisa, como posse para o outro. O que Sartre vai considerar um caso, né, de mauvaise foi, de má fé, de traição àquilo que seria ao seu projeto, o seu projeto de realização de uma existência que precede e então determina a essência. Esse fracasso ele vai se dar por uma interpenetração entre duas regiões de liberdade, a liberdade do amante, a liberdade do amado, que jamais conseguiriam assim fazer uma relação em que amor e liberdade pudessem se tolerar mutuamente ou se dialetizar, sem que houvesse isso que é tão essencial para o Sartre, esse elemento de perda de alteridade, né? De perda do outro como outro. Porque você quer ter o outro como um quando você ama. Há então uma teoria da intersubjetividade que precede essa problemática no Sartre, assim como há uma teoria da intersubjetividade que precede esse problema no Lacan. Não quer dizer que o Lacan vá ser partidário desse ponto de partida, que no entender dele é onde o Sartre se mete numa encrenca. Né? É quando ele pensa que existem dois sujeitos, existem duas consciências. E essas duas consciências vão tentar se apropriar uma da outra, e nesse embate você tem esse huis clos, entre quatro paredes, esse impasse, para remeter aqui à peça do Sartre, que teve Camus num dos seus personagens, né? Principais, mas que para o Lacan representa um erro de perspectiva, que é pensar então duas consciências. Para ele, e aí vai fazer assim importância a diferença lacaniana e psicanalítica entre o amor e o desejo. Vejam que para o Sartre tem essa ideia de que amar é desejar ser amado. Como se então o desejo viesse necessário com o amor. Como se o desejo fosse um capítulo necessário do amor e um capítulo meio subordinado do amor. Em seu texto sobre a transferência, o Seminário 8 de Jacques Lacan, há uma recapitulação das teorias sobre amor expostas no tratado fundamental chamado O Banquete de Platão. E lá, a leitura que o Lacan vai fazer vai justamente ter o Sartre como assim, o seu opositor, como o seu alter ego. Né? Porque ele vai justamente dizer, sim, desde os gregos,
o amante quer trocar de lugar com o amado e quer se tornar amado, e daí, uma vez amado, quer voltar para a posição do amante, e é essa inversão, essa dialética que constitui a gramática fundamental do amor. Lacan vai questionar isso. Ele vai dizer, tanto o mito do andrógeno, né, da fusão do um, quanto o mito da intersubjetividade amorosa prescrevem um caráter subalterno ao desejo em relação ao amor. Ele vai também propor uma relação dialética, não integrativa, entre amor e desejo, né? Ele vai partilhar com o Sartre essa ideia de que o amor, enquanto uma produção narcísica, ele vai levar a um impasse. Ele vai levar a uma impossibilidade, a um limite, né? Só que esse impasse, no entender do Lacan, é um impasse indutor do desejo, é não redutor do desejo. É um impasse que leva à precipitação de um objeto que faz uma espécie de mediação impossível, que é o objeto agalma, que ele vai tirar lá do Platão, que funciona ao mesmo tempo como sutura amorosa e como abertura desejante. Imagem que encobre e a falta que produz o desejo. Como a gente pode ler em O Ser e o Nada. Assim foi em vão que tentei me perder num objetivo. Minha paixão para nada serviu. O outro, seja por si mesmo, seja pelos outros, devolveu-me a minha injustificável subjetividade. Tal constatação pode provocar um desespero total e uma nova tentativa de realizar a assimilação entre o outro e o eu. Veja essa ideia aí do amor como processo possessivista de assimilação do eu. O masoquismo, tal como o sadismo, é a assunção da culpabilidade. Sou culpado, com efeito, pelo simples fato de que sou um objeto. Culpado frente a mim mesmo, posto que consinto em minha alienação absoluta. Quer dizer, é este o ponto com o qual Lacan não concordaria. Nós não somos culpados simplesmente por sermos objetos. A culpa não procede da nossa demissão como sujeito. A culpa procede da nossa demissão em relação ao desejo. Então, na hora que eu suprimo, nego, evito o desejo em mim, isso volta como um processo de culpa. O que significa que me deixar amar pelo outro não vai representar uma perda da alteridade. A alteridade vai continuar, só que com alteridade interna, com uma impossibilidade interna. Não com impossibilidade externa entre dois indivíduos, em que um ama o outro, mas não é amado na exata medida correspondencial das suas expectativas, né? Então, há um acordo quanto ao fato de que o amor, enquanto procedência narcísica, não reduz o 2 a 1, mas há um desacordo sobre a natureza do desacordo, sobre a natureza do impasse, sobre a natureza de por que o amor assim não dá certo, por que o amor é uma experiência trágica. Né? Para Sartre isso tem que ver com o nosso masoquismo, tem que ver com o nosso desejo de ser objeto. Para Lacan, a posição de objeto faz parte, sim, da dialética do desejo. É possível desejar desde o ponto de vista de um objeto. É possível desejar com um objeto. É possível desejar através do objeto. O que está em causa aqui não é tanto a diferença do conceito de sujeito, mas essa introdução, essa inovação do Lacan em termos de teoria do amor, que é o objeto A, causa de amor, e a galma, né, quer dizer, brilho que causa o amor e desencadeia o desejo. Mas para quem acha esse só um pálido início da conversa, eu recomendo um fim de semana com O Ser e o Nada, ensaio de ontologia fenomenológica do Jean-Paul Sartre, e o seminário 8 sobre a transferência de Jacques Lacan, que certamente vão mostrar essa experiência, vai mostrar como o problema é muito mais complexo do que eu trouxe aqui para vocês. Desamados, desamantes, desanuviados, clique aqui no canal Queronta Movebo, na aba do nosso programa, e receba os próximos programas.